Olá, bom dia a todos. Hoje nós vamos nos dedicar exclusivamente a discutir um pouco sobre a ideia de cartografia e o papel da cartografia, tanto na geografia quanto no ensino da geografia propriamente dito. Acho que nós podemos partir da seguinte ideia. É praticamente impossível se construir um discurso geográfico sem o uso da cartografia. Na verdade, a cartografia é uma das, ou digamos, a única representação de fato que é capaz de representar a vida, digamos assim, a realidade, aquilo que está em nosso entorno, e que se apresenta para nós como um conjunto de objetos ou de situações que estão mais distantes, mais próximas, são maiores, menores, são mais intensas, menos intensas, são mais altas ou mais baixas. Toda essa distribuição e as características dos elementos que fundam o discurso da geografia, eles podem ser, diferentemente do texto, podem ser representados na cartografia a partir do seu próprio processo distributivo. Isto é, se existe a condição geográfica das coisas, de estarem umas junto com as outras, mais próximas, mais distantes, mas fundamentalmente interconectadas. Se o que nós queremos descobrir a princípio é qual é o papel, afinal de contas, das coisas estarem mais distantes umas das outras, qual é o papel, qual é o significado, que influência existe entre elas, quando, na verdade, elas se encontram do outro lado do mundo, ou simplesmente se encontram ali na esquina. Então, o que nós precisamos compreender nesse momento é que, por mais que a gente descreva tudo isso na forma de texto, o que nós estamos usando são palavras, e as palavras não conseguem representar de fato essas noções entre distância, tamanho, distribuição, e nós não temos como, ao observar um texto, identificar o conjunto de fenômenos de uma só vez, como a gente faz no mapa. Então, desde muitos anos, desde muitos séculos, a cartografia é efetivamente uma linguagem estruturante para a geografia. A cartografia talvez seja uma das formas mais básicas de reprodução, de identificação do mundo, da forma como nós queremos analisá-lo. Então, assim, acho que como exemplo, nós poderíamos dizer, inclusive, que nesses últimos 500 anos, 600 anos, desde que os portugueses começaram a conquistar novos territórios a partir da expansão mercantil, que os mapas vão seguindo quase para e passo o próprio desenvolvimento dessas sociedades. Então, se nós olhamos os mapas de muitos anos atrás, de séculos atrás, eles terão uma função, se nós olhamos os mapas de hoje, terão outras funções muito mais complexas, evidentemente, porque no final das contas, a localização das coisas e a interdeterminação sobre as coisas não está dirigida exclusivamente para eu identificar onde é que fica o porto e qual é o percurso que existe entre o porto que eu vou partir e o porto que eu quero chegar. Hoje em dia, além de todos os portos, além de todas as rotas de aviões, de navios, de automóveis, de trens e etc. e tal, existe também a necessidade de qualificar o tipo de solo, de dar com precisão a declividade de um determinado terreno, identificar o que é que se produz do ponto de vista agrícola neste ou naquele lugar, saber exatamente qual é a capacidade de vazão dessas mercadorias para que elas possam, digamos, serem investimentos interessantes para os capitalistas. E assim, de uma maneira geral, nós poderíamos dizer que os mapas e a cartografia moderna, contemporânea, também está muito associada à nossa vida cotidiana. Hoje em dia, qualquer um que possua um automóvel e que se desloque entre diversas cidades ou no interior de uma grande cidade, é praticamente impossível fazer isso hoje sem a presença de um GPS, sem a ajuda de um equipamento eletrônico que vai mapeando e vai identificando com antecedência qual é o melhor caminho, o caminho mais curto, o caminho mais veloz, bom, em suma, um conjunto de variáveis que são perfeitamente possível a gente identificar nessas máquinas. Então, acho que a grande questão para nós, nesse momento, é identificar, em primeiro lugar, que é impossível, ou praticamente impossível,
um discurso geográfico que seja completo, que ele não tenha como ponto de partida o reconhecimento da coabitação dos fenômenos com os quais nós vamos trabalhar. Né? A ideia de que, num dado momento da realidade, esses fenômenos estão posicionados, né, dentro de um determinado, uma determinada área, ou como quiserem. A questão é que o posicionamento dos objetos no mapa não faz desse mapa alguma coisa passível de ser estudada. Na verdade, a própria construção do mapa já é resultado de um estudo. Não é possível um mapa que não esteja representando, de alguma maneira, algum tipo de recorte, algum tipo de tema. Mesmo aqueles mapas que nós costumamos, na academia, dizer que eles não são mapas temáticos, são estruturais, são, bom, em suma, independentemente do nome que possam receber, na verdade, alguns deles representam as diferentes formas de relevo, as ipsometrias, as vegetações. Bom, de qualquer maneira, não existe mapa sem tema. A grande questão, no entanto, é que a existência desse tema exige de nós, geógrafos ou dos observadores, que identifiquem, que recortem a realidade, que retirem da realidade aquilo que não cabe, que não está, vamos dizer assim, acumulando, não é? Que não está contribuindo para a construção do tema. Então, construir um mapa é uma forma de estudar o fenômeno. Olhar para o mapa é uma forma de reestudar o fenômeno, de partir então de um fenômeno já organizado, detalhado, identificado, distribuído, para que a gente possa construir então os conceitos que possam explicá-los. Na verdade, esse é um movimento, digamos, que não tem fim, porque no final das contas, estudar o fenômeno nos leva a um mapa, estudar num mapa nos leva a recompreender o fenômeno. E na recompreensão do fenômeno temos de voltar a ele, porque obviamente faltará coisas no mapa, faltará coisas a serem observadas, entendidas. O mapa, portanto, vai nos levar à elaboração de um segundo mapa, de um terceiro mapa, de um quarto mapa. E assim sucessivamente, porque na verdade, inclusive o próprio movimento do fenômeno nos informa, né, efetivamente da necessidade de que a cartografia esteja a serviço de demonstrar tais movimentos, tais transformações, tais relações. Então, acho que esse é o ponto de partida. O segundo, que vale a pena ainda nesse mesmo vídeo a gente retomar, ou tomar, não? Seria exatamente no sentido de identificar que a cartografia no ensino da geografia ela não é algo que deva aparecer de uma forma imediata. Nós temos muitas formas de se expressar, de nos expressarmos cartograficamente. O fundamental, no primeiro momento, é entendermos que o mapa, isto é, a linguagem cartográfica e o seu resultado, que no caso é o mapa, a carta, ou seja lá, em que escala, essas coisas para nós aqui nesse momento simplesmente não têm a menor importância. A grande questão é que nós vamos pegar um conjunto de dados e representá-los. Nós vamos pegar esse conjunto de dados como um conjunto de fenômenos que se distribuem, que coabitam, que estão ao mesmo tempo em diferentes lugares, que se interdeterminam e vamos representar esse tipo de coisa. Do ponto de vista do ensino, isto é muito mais efetivamente do que ensinar regras gramaticais da linguagem cartográfica. Porque efetivamente o que nós precisamos é levar nossos alunos a entender algo que é absolutamente simples, que é o quê? Olhar o mundo e representá-lo. O como ele faz isso tecnicamente é um processo que se evolui, ou que deve evoluir desde das salas de aula da educação infantil até o fim da vida. Na verdade, quando nós tentamos enquadrar todas as relações geográficas, as regras que são dadas pela engenharia cartográfica, o que nós acabamos fazendo é tirando da discussão geográfica uma parcela considerável e importantíssima de temas, de assuntos, de reflexões, de construções conceituais, etc. E tal. O que é fundamental entender é que o mapa é correto, em primeiro lugar, porque você, ao construí-lo, conseguiu representar o que você queria. Em segundo lugar, porque ele contém
internamente o tema que você deseja expressar. E, fundamentalmente, em terceiro lugar, porque a informação que você passou é capaz de ser lida por outra pessoa. Nesse sentido, então, as regras mais ou menos comuns e pactuadas mundialmente e que determinam a existência da engenharia cartográfica, elas servem, não devem ser colocadas de lado, mas elas servem para determinados tipos de tema e determinados tipos de mensagem. Isto não resume a cartografia. Nós vamos voltar a isso no próximo vídeo. Até mais.